Quero aproveitar, quem quer ouvir a palavra aqui hoje? Bom, nós temos o privilégio de receber um dos pastores, para mim, que na nova geração é uma das referências do nosso país. O pastor Dênio Lara assumiu o Ministério Dínamos, a liderança, é o pastor da igreja, mas ele é uma voz de Deus no nosso meio, na nova geração, dos pastores que eu mais respeito, jovens. Nós fazemos parte de um movimento de unidade, e eu lembro uma situação que eu e a Sil estávamos vivendo. O Dênio veio orar por nós e Deus usou ele de forma muito especial para falar com a gente. E vocês vão vir, peguem, anotem tudo. Ele é um pastor que fala também de coisas profundas de Deus. Anota que você vai aprender, vai crescer. Temos a honra de receber. Eu queria que você fizesse isso com uma salva de palmas. Dênio Lara, meu amigo, vem pra cá, que Deus te use poderosamente. Obrigado, amigo. Glória a Deus. Tem alguém feliz com Jesus aí? Diga amém. Gente, que alegria poder estar nessa casa, que alegria poder estar com vocês. Essa igreja tem abençoado a nação brasileira. Talvez você é daqui, você não se dê conta do quanto essa igreja, os seus pastores, têm sido um canal de bênção para o Brasil. E eu sou um dos tais que sou abençoado através dessa comunidade, através dessa igreja, através daquilo que Deus tem feito aqui. Então estou muito realizado. Hoje é aniversário do Michel, cheguei um pouco mais cedo. A gente estava gravando aqui, mostrando um pouco de tudo que Deus tem feito e podendo ser inspirado. Estar aqui para mim também é uma inspiração. Eu queria que você aplaudisse a Jesus por essa comunidade, pelos seus pastores, por aquilo que Deus está fazendo a partir daqui. Bom, eu me chamo Dênio, eu sou um pregador mundialmente desconhecido. Então, se você não me conhece, você está com o resto do mundo e está tudo certo. E muito feliz de poder estar aqui. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá em 2 Coríntios, no capítulo 3. Eu quero já caminhar para a palavra. 2 Coríntios, capítulo 3. Eu quero ler com você esse texto, quero expor essa porção das Escrituras. E hoje eu quero compartilhar com você um pouco sobre o trabalho do Espírito. Diga assim comigo: o trabalho do Espírito. Eu quero compartilhar com você um pouco sobre o trabalho do Espírito. Em 2 Coríntios capítulo 3, eu quero ler a partir do verso 4. E nós vamos ler do verso 4 ao verso 18. E a Bíblia diz o seguinte: é por meio de Cristo. Diga assim: é por meio de Cristo. Bom, a verdade do Evangelho é que tudo é por meio de Cristo. E é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes de pensar alguma coisa como se viesse de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Foi Ele quem também... Eu quero encorajar você, enquanto nós lemos, gente, nós vamos pregar aqui, mas tem uma coisa que é superior a tudo que eu vou falar: as Escrituras são suficientes. Olha o que ele está dizendo, olha a riqueza. E o lindo de Paulo é que ele se explica. E ele diz o seguinte: não que sejamos capazes de pensar alguma coisa como se viesse de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Foi Ele quem também nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito dá vida. E se o ministério da morte, gravado em pedras, veio em glória, de tal maneira que os filhos de Israel não podiam fixar os olhos no rosto de Moisés, por causa do seu brilho que estava dissipando, como não será a maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério que traz a condenação era glorioso, quanto mais glorioso ainda será o ministério que traz a justiça. Pois na verdade o que foi glorioso deixou de sê-lo, em comparação com a glória extremamente maior. Porque se o que estava se dissipando era glorioso, muito mais glorioso será o que permanece. Tendo pois tal esperança, valemos-nos de muita confiança no falar, e não somos como Moisés. Diga comigo: não somos como Moisés. E não somos como Moisés, que colocava um véu sobre o rosto, para que os israelitas não fixassem os olhos no restante da glória que se dissipava. Mas a mente deles tornou-se insensível,
Pois até hoje, quando ouvem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes é retirado, pois somente em Cristo ele é removido. Sim, até hoje, sempre que Moisés é lido, há um véu sobre o coração deles. Contudo, quando um deles se converte ao Senhor, o véu é retirado. E o verso 17, o Senhor é Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade. E aí Paulo conclui no verso 18 dizendo: mas todos nós com o rosto descoberto, refletindo como por um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem que vem do Espírito do Senhor. Feche seus olhos, me permita orar com você. Pai, nós queremos te louvar por essa noite. Obrigado porque nós reconhecemos que as Escrituras são inerrantes, nela não há erro, ela é infalível, ela nunca falhou. Nós reconhecemos que a Tua Palavra criou o mundo e tudo quanto nele há, a Tua Palavra sustenta o mundo. Nós reconhecemos que a Tua Palavra criou todas as coisas, e agora nós cremos que os mares estão no seu limite por causa da Tua Palavra, as estrelas estão no firmamento por causa da Tua Palavra, e nós reconhecemos que por meio da Tua Palavra nos é revelado quem Cristo é. Então nós pedimos, abre os nossos olhos nessa noite para que Cristo seja revelado. Nós reconhecemos nessa noite, não há algum homem nesse lugar que já conheça Cristo suficientemente para não conhecer algo a mais de quem Cristo é. Então revela-nos Cristo. A Tua Palavra, ó Pai, é mais empolgante que as nossas séries de Netflix. A Tua Palavra é mais bela do que os nossos enredos de Hollywood. Nós temos fome da Tua Palavra. Nós dizemos como salmista: lâmpada para os nossos pés é a Tua Palavra e luz para o nosso caminho. Nós reconhecemos, céus e terra passarão, mas a Tua Palavra permanece para sempre. E nós oramos essa noite para que, expostos à Tua Palavra, nós possamos contemplá-lo tal qual Tu és. Expostos à Tua Palavra, que o véu que ainda porventura haja sobre a nossa face seja retirado, e Cristo, Tu que preenches todas as coisas, Tu que é tudo em todos, Tu que é digno de toda glória, Tu que és o primeiro e o último, nós te pedimos, revela a Tua face a nós, em nome de Jesus. Quantos creem, diga amém. 2 Coríntios capítulo 3, Paulo vai falar sobre o ministério do Espírito. E Paulo vai falar sobre uma nova aliança, sobre um novo sistema, uma nova forma. E o apóstolo Paulo, ele está dizendo o seguinte: olha, agora, o processo de Deus conosco, a última revelação de Deus. E talvez o que Paulo está nos respondendo é: o que o Evangelho tem a nos entregar? O que o Evangelho tem a nos dar? Qual seria a finalidade última do Evangelho? Qual seria a revelação mais profunda? Será que ao conhecer o Evangelho, o resultado mais profundo seria que eu fiquei mais rico? Será que a utilidade última e a resposta última do Evangelho é que agora, por meio do Evangelho, eu recebi mais conhecimento simplesmente? E Paulo está dizendo, agora há uma nova aliança firmada em Cristo. E a nova aliança é mais velha do que a antiga aliança firmada em Moisés. Porque a nova aliança firmada em Cristo já havia sido liberado antes da velha aliança firmada pela lei com Moisés. Antes da queda de Adão já havia uma aliança que Deus tinha estabelecido, e que ela é firmada em Gênesis capítulo 15, aonde quando Deus vai firmar uma aliança com Abraão, como símbolo da humanidade, Abraão cai em profundo sono, e há uma tocha e um fogo que aponta para a aliança do próprio pai com o filho, enquanto o homem dorme, porque a aliança de Deus com o homem não nasceu no homem, não é sustentada no homem. O Evangelho não é o homem que foi até Deus, o Evangelho não é o homem que escolheu Deus, o Evangelho não é o homem que desejou Deus, não, o Evangelho é Deus que veio até o homem, o Evangelho é Deus encontrando o homem, o Evangelho é Deus amando o homem. E agora, o apóstolo Paulo vai dizer sobre o objetivo de Deus em nos revelar o Evangelho.
Ele diz: nós não somos como Moisés. E é interessante porque você conhece a experiência que Moisés tinha de colocar um véu sobre a face, e Moisés descia do monte com um véu. E eu penso que a maioria de nós julga que Moisés colocava o véu porque a glória era muito forte. De alguma forma, esse véu era a possibilidade de que eles pudessem olhar para a face de Moisés e tamanha glória não comprometesse o olhar. Mas a verdade é que Paulo denuncia em 2 Coríntios capítulo 3. Ele vai dizer o seguinte: o problema do véu de Moisés é que o véu de Moisés é um véu de hipocrisia. E por que um véu de hipocrisia? Porque Moisés percebeu que ele recebia glória em cima do monte, mas ao descer do monte, a glória se desvanecia, a glória ia se dissipando. Então Moisés percebeu o seguinte: eu estou no topo do monte, e quando eu desço, à medida que eu desço, a glória vai acabando. Então o que Moisés faz? Moisés então coloca um véu sobre a face. O que é o véu sobre a face? É Moisés tentando transparecer, mesmo com uma glória que desvaneceu. É ele dizendo: se tiver um véu, todo mundo vai achar que a glória permanece a mesma, mesmo que ela tenha acabado. O véu de hipocrisia é a tentativa de Moisés, num sistema de velha aliança, de querer demonstrar que algo estava, mas que não era real, de que existia uma glória que já não existia mais. E aqui o que o apóstolo Paulo está dizendo é: olha, agora nós não somos mais como Moisés, que colocamos um véu sobre a face. Por quê? Porque Paulo está dizendo, se havia glória então na lei, ele está dizendo, agora muito maior glória é. E ele fala sobre o convite e o trabalho do Espírito em nós. E talvez a pergunta seja: qual que é o trabalho do Espírito Santo? Eu sei, irmão, que a gente está numa geração que parece que o Deus que te criou é carente demais. E Ele está no céu, pensando como Ele pode te glorificar. Eu gosto do conceito de Piper, que ele diz o seguinte: Deus é o único ser que nunca, diga assim comigo, nunca. Deus nunca trabalhou para a glória de homem nenhum. Espera aí. Para nossa ilusão de que Deus está trabalhando para promover o Dênio, Deus está trabalhando para dar uma promoção para ele, Deus está trabalhando para o nome dele ser conhecido, Deus está trabalhando. Não, Piper propõe: Deus é o único ser que nunca trabalhou para a glória de ninguém. Deus é o único ser que só trabalha para a sua própria glória. O objetivo de Deus é a glória do Filho. E Piper conclui dizendo: Ele é o único ser que só trabalha para a sua própria glória, e mesmo assim não é egoísta, porque não tem algo mais belo em Ele trabalhar para a sua própria glória. Mas de alguma forma a gente construiu um evangelho que Deus está querendo te glorificar. E talvez a gente crie um método de oração que no fim é só para a minha própria glória. E a gente pode construir um culto que eu sou glorificado, no final eu sou o centro de todas as coisas. E de alguma forma a gente construiu a ideia. Às vezes o irmão vem e fala para mim: pastor, já estou 3 anos aqui, esperava que agora Deus fizesse. Em outras palavras, ele está dizendo: eu estou todo esse tempo aqui, Deus deveria estar fazendo alguma coisa. Eu não quero desconsiderar o que Deus pode fazer, mas eu só quero trazer para você o seguinte: a proposta do Espírito é nos remover o véu para a percepção que tudo, que o objetivo de todas as coisas não é a glória do homem, é a glória de Cristo. E que só há 2 maneiras de viver: ou vivemos para a glória de Deus, ou vivemos para a desonra de Deus. E o fim útil de todas as coisas é a glória de Deus. Por que você está respirando agora? Para a glória de Deus. Por que você tem filhos? Para a glória de Deus. Por que você passou no vestibular? Para a glória de Deus. Por que você anda no carro que anda? Para a glória de Deus. Porque alguns de nós têm uma voz bonita e a capacidade de cantar? Para a glória de Deus. Porque podemos raciocinar e pensar? Para a glória de Deus. Se eu posso ficar em pé agora, é para a glória de Deus. O sentido útil de todas as coisas é o reconhecimento que dele vem todas as coisas e para ele devem voltar todas as coisas.
Mas o que Paulo vai propor é que há um véu. E o véu que Paulo está propondo é um véu de hipocrisia. E ele está dizendo o seguinte: o trabalho do Espírito Santo, na sua plenitude, irmão, não é te fazer mais rico, ainda que você possa ficar. O trabalho último do Espírito Santo não é te fazer famoso, ainda que você possa ser. O trabalho em plenitude do Espírito Santo não é te fazer mais célebre. O trabalho último, inclusive, a proposta do Evangelho não é te dar tudo o que você quer. O trabalho último do Espírito Santo é revelar tudo que você tem por meio de Cristo. É por isso que o Evangelho não é uma expectativa de futuro. O eterno é diferente do futuro. Porque quem está movido pela expectativa do futuro o tempo inteiro está pensando o seguinte: pastor, amanhã minha vida vai ficar melhor, porque amanhã eu vou passar na universidade. Amanhã minha vida vai ficar melhor, porque amanhã eu vou casar. E o problema da minha vida é porque eu estou solteiro. Pastor, amanhã minha vida vai ficar melhor, porque amanhã meu ministério vai deslanchar. Sabe qual que é a proposta do diabo? O diabo já não pode tirar Jesus da sua vida. Então o que ele faz é transformar Jesus num meio para você ter a vida que você acha que te supriria. E agora eu estou o tempo inteiro olhando para a minha história, e o tempo inteiro eu estou dizendo para Deus o que me falta, enquanto o Espírito está me convencendo o tempo inteiro de tudo que eu já tenho por meio de Cristo. O Evangelho não é a expectativa do que vai acontecer no futuro, é a certeza do que eu tenho agora. E Paulo diz, ele remove um véu, com o rosto desvendado, nós percebemos. E que véu é esse? Você sabe, a gente corre o risco. E qual é o risco? De Cristo não nos ser suficiente. Qual é o risco? É de na nossa vida a gente correr o risco da gente só ter mudado o lugar, da gente fazer do nosso evangelho um sincretismo religioso. Eu mudei o lugar, mas eu estou aqui dentro dizendo para Deus o que está me faltando, porque eu estou dizendo para Ele, em outras palavras, que Ele somente não me é suficiente. Deixa eu te traduzir melhor o véu que nos impede de vê-lo. Esses dias eu estava ouvindo um pastor e ele estava dizendo que o pai dele se converteu na terceira idade, já senhor, lá no Rio de Janeiro. Ele disse que o pai dele foi sequestrado. E foi um drama, porque o pai dele estava em cárcere, sequestrado. Você imagina o drama disso. E ele disse que no meio disso tudo o pai dele foi liberto. E quando o pai dele foi liberto, você imagina a emoção do seu pai sequestrado debaixo desse ambiente. Ele disse que encontrou o pai dele e ele falou, e aí pai, como é que foi? O pai dele falou, filho, eu orei demais lá dentro do cárcere. Ele falou, é mesmo pai? Eu orei o tempo inteiro. Ele ficou feliz, falou, meu pai acabou de se converter, novo convertido, orou demais lá dentro. Ele falou, mas pai, o que o senhor orava lá? O pai dele falou, eu orava assim, Senhor, toca agora no coração do Luiz, para o Luiz orar para o Senhor me tirar daqui. Eu ri como você. Aí ele falou assim, pai, deixa eu te ensinar. Você está orando direto para o Senhor. Quando você ora direto para o Senhor, você não precisa de pedir para Ele me pedir. Você está falando direto com a fonte. Você não precisa de pedir para Ele me pedir para você sair. Aí eu ri como você. E eu estava indo embora, e o Espírito Santo falou, é isso que você faz muitas vezes comigo. Eu disse, como assim? Ele me diz, todas as vezes que você diz, Senhor, eu não estou bem porque eu não tenho aquele carro, mas se você me der o carro eu vou ficar bem. Você está dizendo direto para a fonte que eu não sou suficiente para te suprir. Tem uma outra coisa que poderia suprir você, que é maior que eu. Quando você diz, Deus, aquele milagre, sabe aquele milagre? No dia que você operar aquele milagre vai estar legal, mas enquanto você não operar... E aí ele me levou em João capítulo 4, a pregação mais profunda de Jesus foi para uma mulher num tanque, em João capítulo 4, e a fala de Jesus para a mulher é, mulher, se você soubesse quem te pede água, você me pediria e eu te daria água viva. Qual que é a resposta do Evangelho? É que nem sempre Deus responde o que você quer, mas quase sempre Ele muda a sua busca. A mulher queria um marido, e Jesus disse, eu não vou te dar um marido, eu vou mudar a sua busca.
tem algo mais profundo. Tem uma água que tem capacidade de matar a sua sede. Tem uma água que tem capacidade de te suprir plenamente. Então qual é o véu? O véu que Paulo está propondo é o véu que nos impede de ver a Cristo como a suficiência de Deus para nós. O Evangelho vai tratar algo chamado contentamento. Enquanto o diabo quer colocar um véu de descontentamento em nós, enquanto o trabalho do diabo é o tempo inteiro nos mostrar aquilo que nos falta, o trabalho do Espírito é remover o véu para dizer: existe plenitude de contentamento em quem Cristo é. O convite do Espírito é nos arrependermos de tudo que achamos que se tivéssemos seríamos completos. Porque quem tem Cristo tem tudo o que precisa para ser plenamente completo. A verdade é que o convite da remoção do véu e o trabalho do Espírito em nós é nos convidando a remover o véu que retira de nós o contentamento. Gente, depois da teologia eu fui, agora estou no último ano de psicologia, tive que embarcar numa formação que é presencial. Sabe uma das coisas que mexem comigo é nós estarmos num país que é top 3 de ansiedade no mundo. E aqui, obviamente, também sentado na cadeira da ciência, também atendendo pessoas dentro de um consultório psicológico, jamais diria para você que você não deve procurar um psicólogo, um psiquiatra, mas afirmaria você, sentado na cadeira de pastor e na cadeira também da ciência enquanto psicólogo, eu afirmaria o seguinte a você: grande parte das pessoas, se conhecessem a beleza que existe na simplicidade de ser completa por Cristo, seriam livres de toda ansiedade. Sabe qual que é o risco de, com esse véu sobre o rosto, é transformarmos o maior doador do universo no maior devedor da sua vida. Deus é o maior doador do universo, não há outro. Ele cria, e a Bíblia vai dizer que Ele sustenta. Deus sustenta todas as coisas. O que significa? Deus agora sustenta todas as coisas, tudo está sendo sustentado por Ele. A verdade do Evangelho é que Ele criou e sustenta todas as coisas. E eu sei que a gente gosta da ideia de que Deus está no céu, mas a verdade é que o céu está em Deus, porque o céu também é criação de Deus. Ele é maior que todas as coisas, Ele está fora do tempo, Ele é soberano sobre todas as coisas. Não há um espaço do universo que Ele não preencha, não há um espaço do universo que Ele não esteja agora. Deus não está no tempo, nem tem passado nem futuro para Ele, tudo está diante dos seus olhos. Não há bastidores para Deus, não há segredos para Deus, não há esconderijos para Deus. Se eu subir ao mais alto céu, lá Ele está. Ele também preenche todas as coisas. Ele é Senhor sobre o céu, sobre a terra e sobre o inferno. Mas sabe qual é o risco? É da gente passar a vida inteira procurando algo que não vai ter capacidade de nos suprir. Porque nós estamos procurando. E a minha pergunta é: qual foi o véu que foi colocado sobre a sua face, que te levou a fazer um plano e achar que o dia que você tiver isso, você vai estar suprido? Ou só eu programei uma festa e disse: olha, o dia que isso aqui chegar vai ser maravilhoso. O dia que acontecer isso, a minha vida... Eu acho legal que você vai conversar com uma irmã solteira, ela fala: pastor, no dia que eu casar, eu vou estar completa. Resolveu minha vida. Aí eu sempre digo para as irmãs solteiras: paga um café para a irmã casada. Você pagar um café para a irmã casada, ela vai te mostrar o desafio que é, a paciência que é. Uma mulher tem que ser muito paciente, porque mulheres são muito mais inteligentes que homens. Cadê as mulheres aí, gente? Estou dando uma... Eu falo para minha esposa: você tem que ter paciência, Bruna, comigo. Mas sabe o que é legal?
é que todo mundo planejou uma festa, calculou o quanto de vinho. Vinho aponta para alegria natural, não é só pecaminosa não. Todo mundo planejou a festa da vida e disse: quando eu chegar lá, essa quantidade de vinho vai ser suficiente para me fazer pleno. Aí é colocado um véu sobre nós. Eu não sei qual foi a festa que você idealizou, mas sabe o que o Evangelho diz para você? Nada daquilo que você idealizou seria suficiente para te fazer suprido. Nada do que você idealizou seria suficiente para te fazer pleno. Sabe qual é a resposta de Deus para o homem? C.S. Lewis diz o seguinte: eu descobri em mim desejos pelos quais, anseios pelos quais a terra não tem capacidade de suprir. E se você concorda, se você calcula, você tem que concordar com o C.S. Lewis, que um dia você falou: não, a hora que eu tiver esse dinheiro. A hora que você tem o dinheiro, você descobre que o dinheiro não é suficiente para te suprir. Você fala: não, na hora que eu tiver esse poder, a hora que eu tiver esse acesso. Você tem um acesso, ele é insuficiente, porque a resposta do Evangelho é que não havia nada na terra suficiente para suprir você. Então Deus nos dá Cristo para dizer: nenhuma outra coisa podia te suprir, porque nada no mundo pode te suprir. Cristo é a resposta de Deus para nos suprir. Pode dizer? Se casamento te suprisse, Deus não precisava matar Jesus na cruz, era mais barato te dar um casamento. Posso falar? Se um Audi novo, se uma Mercedes zero resolvesse, e qualquer proposta do Evangelho é nos levar a um lugar de reconhecer que todas as coisas ficam pequenas diante de quem Cristo é. Se um carro te suprisse, Deus fazia um carro aparecer na sua garagem. Concorda comigo que a obra da cruz é muito superior a isso? Agora a minha pergunta é: você está atrás do quê? O véu do descontentamento é o problema da nossa era, e não nasce hoje, está desde o Éden. A proposta do diabo para Eva é: Eva, está te faltando alguma coisa? Mentira! Está te faltando alguma coisa? Não está. Só está te faltando porque talvez não houve um vislumbre de Cristo. Olha, nesse auditório aqui, gente, talvez tem pessoas que acham que o dinheiro é o que satisfaz. É por isso que você se tornou escravo de uma vida que você está atrás do dinheiro sem parar, como fonte de prazer. É insuficiente. Uma boa história de amor: eu casei com 18 para 19 anos. Irmão, para casar com 18 anos você tem que estar muito apaixonado. Eu lembro até hoje quando eu vi a Bruna num culto domingo de manhã entrando. Ela estava com uma saia branca com detalhes pretos. E eu falei: vou casar com essa menina. E me casei rapidamente. E guardei a saia durante 7 anos mais ou menos. E toda vez que a Bruna ia fazer a limpa no armário, ela dizia: essa saia, vamos mudar essa saia. Eu falava: não. Ela um dia falou: por que você não quer dar a saia? Eu falei: porque me apaixonei por você na saia. Se alguma coisa der errado, a gente põe na saia de novo. Eu posso falar? Só uma história de amor é insuficiente para suprir o coração. É demais. Ter filhos é demais. Depois de 13 anos, eu tenho a Chloe de 13. A gente descobriu uma esterilidade. A gente ficou por mais de 3 orando, e por um milagre divino, está lá em casa um cara de 1 ano e 8 meses, derrubando tudo, um milagre extraordinário. A gente viu a médica se convertendo, batizamos a médica, era impossível pela medicina. Está lá o cara. Eu posso dizer para você, se você me pergunta, você queria um filho? Queria demais. Mas se você me pergunta, hoje você é mais satisfeito do que quando não tinha? Não, continuo sendo satisfeito de igual forma. Hoje eu sou mais realizado, mas não mais satisfeito, porque a satisfação nunca esteve num filho, a satisfação sempre esteve nele. Ele é a fonte de satisfação. Você sabe, o apóstolo Paulo vai escrever aos Filipenses a carta mais feliz da Bíblia. Na verdade, é considerado teologicamente a carta mais feliz da história.
E você lembra onde Paulo estava? Paulo estava preso. E Paulo está dizendo: eu aprendi a me contentar. Sabe o que Paulo está falando? A mesa farta ou a falta de comida tornou-se o mesmo lugar, desde que Cristo esteja me preenchendo. Paulo está dizendo: o aplauso ou a vaia tornou-se igual, desde que Cristo seja a minha satisfação. Mas ele está dizendo: há um véu que foi posto sobre nós. É o véu que diz: ainda te falta alguma coisa. Mas a mensagem do Evangelho diz: se você tem Cristo, você tem todas as coisas. Você sabe, numa matemática simples, quem tem um microfone e um celular tem mais do que um microfone, sim ou não? Eu tenho um microfone e um celular, então eu tenho mais do que um microfone. Mas no Evangelho, quem tem um Evangelho e mais alguma coisa tem menos. Porque o Evangelho é suficiente, sozinho, para ser a resposta que o nosso coração tanto anseia. Eu estava há um tempo atrás, Lucas, uma quinta-feira, eu estava voltando para casa porque cancelaram um compromisso. Aí eu não tinha avisado a Bruna, minha esposa, que tinham cancelado, senão ela tinha arrumado algum para mim. E eu estou voltando para casa sem compromisso. E no caminho para casa eu vi uma igreja. E aquela igreja tinha culto todo dia. E quinta-feira estava lá, culto do Espírito Santo. Eu falei: cara, não tenho compromisso nenhum, estou passando aqui, culto do Espírito Santo, vou entrar. Entrei. Cheguei lá, a igreja era um auditório enorme. Eu nunca tinha ido naquela igreja, era um auditório enorme. E tinha assim, sei lá, umas 10 pessoas, eu acho. Na hora que chamou os irmãos do louvor, não ficou quase ninguém lá embaixo. E eu estava naquele culto, e o que me chamou a atenção é que eles ligaram som, luz, eles ligaram tudo. E eu estava pensando comigo, se talvez eu fosse fazer um culto e tivesse vindo tão poucas pessoas, eu ia reunir uma roda ali. E o pastor pregava com uma empolgação invejável. Eu pensei, se talvez eu tivesse numa situação como essa, eu estaria desmotivado, mas esse cara está tão animado. E ele pregou. E no final ele falou: se você quer mais do poder do Espírito Santo, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Ele fez um apelo. Ninguém foi. Aí ele falou a segunda vez. Pastor aqui sabe como é, a gente vai melhorando o apelo para ver se alguém vem. Você vai ampliando. Aí o pastor melhorou, ampliou o apelo. Ninguém. Aí eu estou lá no meu lugar assim e falei: esse cara é meu parceiro de profissão. Ele está num dia sofrido. Se ele falar a terceira vez, eu vou. Aí ele falou a terceira vez: não fica no seu lugar não. Se você quer mais do poder do Espírito Santo, sai do seu lugar. Eu fui. Aí fui lá na frente. Saí do meu lugar, fui na frente. Aí estou ali. Aí ele não se deu por satisfeito, ele continuou. Ó, você está vendo? Alguém veio. Se você também quer. Ninguém. Aí o pastor vem, desce do púlpito, coloca a mão no meu ombro, eu abro o olho e olho para ele. E ele fala: jovem, glória a Deus que você quer aceitar Jesus. Aí eu olhei no olho dele, ele olhou no meu. Ele falou: você quer mesmo entregar sua vida para Jesus? Gente, sabe aqueles segundos mortais? Eu pensei 3 coisas. A primeira: cara, se eu falo que não, eu me vi entrando no céu e Deus falando: segura ele aí, passa o filme. Não sei nem se tem perdão um negócio desse. Foi a primeira coisa que eu pensei, em infrações segundas. Segunda coisa que eu pensei: cara, eu vou explicar que eu não preciso aceitar Jesus. Eu vou explicar que eu não vim aqui para isso. Mas eu pensei comigo: cara, eu vim para ajudar o cara. O culto dele já está tão ruim. Se eu tiver que fazer essa explicação no meio do culto, vai ficar pior. E a terceira coisa que eu pensei foi: se eu falo que quero aceitar Jesus e tem alguém que me conhece aqui, aí encontro o irmão da minha igreja na semana, fala: rapaz, seu pastor está bem? Fala: tá, por quê? Não, porque quinta-feira eu fui no culto e ele aceitou Jesus. Mas eu falei, das hipóteses, a melhor é eu ficar com ônus de ter que explicar para alguém mais tarde por que eu vim aceitar Jesus. Eu falei: quero aceitar Jesus. Ele falou: repete a oração. Repeti.
O pessoal fez festa pela minha salvação. Aí o pastor falou: agora eu vou orar por você. Aí o pastor falou: você está dando um passo agora e você vai ser preenchido completamente. O pastor falou: não interessa como estava a sua vida, quem você é, de onde você veio. E ele começou a ministrar algo nessa direção. Ele terminou de orar por mim. Aí ele falou: vai ali que os irmãos vão pegar seu número para te ligar. Gente, aí nessa hora eu fui carnal, passei o número errado, de verdade. Eu falei: poxa, o pessoal vai ficar me ligando durante a semana, não vai dar certo. E eu tô indo embora bravo para casa, que eu falei: poxa, uma quinta-feira que eu podia só voltar para casa. E tô voltando para casa e dizendo: Senhor, por que o Senhor me fez no meio de uma quinta-feira que eu podia estar descansando em casa, vim aqui aceitar Jesus? O Espírito Santo me falou: você percebeu a oração que ele fez por você? Eu falei: percebi. Você sabe, a denúncia de Paulo para os Gálatas é que é possível você começar pelo Espírito e andar pela carne. E andar pela carne, irmão, não é só fazer esses pecados que você acha. Andar pela carne é todas as vezes que você perde noites de sono, porque você está dizendo: Cristo não é suficiente para mim. Andar pela carne é todas as vezes que você olha para a sua própria vida e você está dizendo: eu não sou completo, eu não posso dizer isso. Sabe qual que é a crise? Uma pergunta que eu costumo fazer para as pessoas é: você se sente a pessoa mais feliz do mundo? A pessoa fala: calma, pastor, será que você já disse isso sobre você? Porque aqui nesse auditório certamente tem gente com mais dinheiro que eu aqui, é claro que tem. Talvez se abrir aqui meu aplicativo do banco, você queira me fazer uma oferta. É claro que aqui tem pessoas mais influentes que eu. Se a fonte da satisfação fosse o dinheiro, então a gente podia medir. Se a fonte da satisfação fosse o poder, a gente podia medir. É certo que aqui tem casais, gente, eu vivo muito bem com a minha esposa, mas tem marido, é difícil, mas tem marido melhor que eu aqui. Mas eu vou dizer para você, depois que eu reconheci a mensagem do Evangelho, tem um tipo de gente que eu não encontrei. É alguém que pode ser mais satisfeito que eu. Por quê, pastor? Porque já não é mais sobre quem me aplaude. Não tem nada a ver com o carro que eu ando. Não tem nada a ver com o número de línguas que eu falo. Tudo isso tem algum lugar. Mas a plenitude de satisfação e de uma vida completa é o entendimento de que agora, com o rosto descoberto, eu contemplo a Cristo. E Cristo é suficiente para preencher quem eu sou completamente. Mas esse véu de hipocrisia, e aqui eu estou caminhando para encerrar. Se eu falo que vou encerrar na minha igreja, todo mundo fala: eu estou caminhando para encerrar. Obrigado pela hipocrisia. Legal. Esse véu é um véu que diz para você: você está precisando de alguma coisa, e Deus está dizendo: tudo que você precisa é Cristo. Mas esse véu é um véu que traz cansaço. Sabe por quê? Porque Paulo está dizendo o seguinte: tinha uma glória na lei, mas agora tem uma glória que não desvanece. Manter aparência cansa, gente. Cansa ou não cansa? E sabe qual é o problema da nossa vida? É que a gente quer manter aparente coisa que a gente nem conquistou ainda. Você pensa que se você tivesse mais, você teria uma aparência melhor. Então você sempre está se idealizando a partir de um lugar que produz cansaço. E o cansaço que eu estou falando não é o cansaço que uma semana de férias da CVC resolve, não. É o cansaço da alma. É uma alma cansada. É uma alma que não encontra lugar de descanso. Posso dizer para você, um dos maiores sinais de maturidade cristã é poder descansar. Sabe qual é o convite de Deus para nós? Tira o véu, porque você está cansado. Tira o véu, porque você tem que resolver seus problemas. Então você está preocupado com amanhã, você está calculando amanhã, você está preocupado como vai ser, você está preocupado. Ele está dizendo: basta cada dia o seu mal. Ele está dizendo para você: olha para as aves, elas não estão trabalhando. A verdade do Evangelho é: a hora que é tirado o véu do cansaço, a gente percebe:
Ele está cuidando do mundo numa boa. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Por que você anda cansado? É porque o nosso descanso já não é mais os sábados simplesmente. O nosso descanso, talvez você está falando, pastor, eu ando cansado, o que eu preciso mesmo, pastor, é de umas férias de um mês. Não, nosso descanso não é férias de um mês. Você pode ficar um mês de férias e voltar mais cansado. O nosso descanso tem um nome. Ele é a rocha que os edificadores rejeitaram, mas para nós se tornou a pedra angular, a pedra de esquina, aonde eu firmei a minha confiança. A minha confiança está firmada em Cristo. A minha confiança não está firmada no governo do Brasil. A minha confiança não está firmada no meu extrato bancário. A minha confiança não está firmada nos exames ou no que as tendências podem dizer. A minha confiança tem um nome. A minha confiança é Cristo. E Ele remove o véu do cansaço. Ele diz: agora o trabalho do Espírito é tirar o véu. Eu estava um tempo atrás numa conversa de bastidor com Douglas Gonçalves, que você deve conhecer. Aí ele falou para mim: Dênio, você já reparou? E ele estava falando sobre isso naquela época, estava pregando algo nessa direção, que crianças, elas não fazem o cálculo do amanhã. Crianças não estão preocupadas como vai ser amanhã. Crianças não estão imaginando, então elas não estão ansiosas pelo amanhã. Uma criança saudável, numa casa saudável, você não encontra ela abrindo a despensa fazendo conta. Ou alguém aqui já encontrou seu filho de 3 anos chorando à noite? Aí você chega lá e fala: o que foi? Ele fala: não sei como a gente vai pagar o aluguel mês que vem. Você entende que parte das nossas orações, gente, não comove Deus. É só a expressão de alguém que não entendeu Cristo. Porque tem coisas pelas quais a gente chora que a gente nem devia. Aí o Douglas falou: pode olhar crianças. E ele falou que tinha feito um teste com os filhos deles. Eu falei: eu vou fazer esse teste com a Chloe. Aí eu cheguei em casa e dei o dinheiro para a Chloe. E falei, acho que na época eu dei R$100 para ela. E a Chloe era um pouquinho menor, hoje ela tem 13 anos, era um pouquinho menor. Aí eu dei o dinheiro e falei assim: Chloe, isso aqui é para você comer lanche a semana inteira. Que eu queria saber como que ela ia fazer. Aí a Chloe vai segunda-feira para a escola e volta. Quando ela volta eu falo: comeu? Comi, pai. Eu falo: e cadê o dinheiro que sobrou? Porque ela tinha me dado dinheiro que sobrou, não dava mais para comer nem na terça-feira. Eu falei: Chloe, como é que você vai fazer? Ela falou: pai, o donut está caro. Eu falei: como assim? Ela falou: meus amigos queriam, eu paguei donuts para todo mundo. Eu falei: muito bom, filho, um ato de generosidade. Mas a minha pergunta é: e amanhã? Como é que você vai fazer amanhã? Ela parou e falou: nossa, pai, nem pensei. Eu só sabia que eu ia te encontrar. E porque ia te encontrar, eu não estava preocupada. Eu sei que eu vou ter lanche o resto da semana, porque ia te encontrar. Sabe por que você quer tanto provisão? Porque você não quer o provedor. Porque você está dizendo: Deus, me dá tudo para eu resolver minha vida inteira, porque aí eu não preciso voltar aqui. Eu não preciso depender de você. Amanhã, eu sei que o Senhor está sustentando o campo, os lírios, os pássaros, mas eu não quero depender de você amanhã. Então me dá do hoje, de amanhã, se puder, me dá até 2030. Se puder, faz até 2050. Porque eu tenho uma agonia de ter que depender de você. E Ele diz: mas volta aqui. Porque mais importante que a provisão é ter o provedor. Mais importante, talvez tem gente aqui que fala: pastor, eu não sei como vai ser amanhã. Glória a Deus. Você só precisa ter uma segurança amanhã. Amanhã Ele está lá. Amanhã Ele é suficiente. E se amanhã Ele estiver lá, e amanhã Ele for suficiente, você tem tudo o que precisa. Ele está dizendo: e todos nós, com o rosto descoberto, Ele remove o véu.
E qual o objetivo do Espírito de remover o véu? É de enxergarmos Cristo. Ele é o centro de todas as coisas. Isso aqui não é sobre a história de Davi, não é sobre a história de Abraão, não é sobre a história de Adão. Tudo é sobre quem Cristo é. Em Gênesis ele é a semente da mulher, em Êxodo ele é o nosso libertador, em Levítico ele é o sacrifício perfeito. Em toda a narrativa bíblica são mais de 300 profecias em todo o Velho Testamento sobre quem Ele é. Ele é o centro de todas as coisas e tudo está apontando para Ele. Agora, a Terra tem de diâmetro 93 bilhões de anos-luz. Isso significa que se você entrar na velocidade da luz a 300 mil km por hora, você vai levar 93 bilhões para atravessar a Terra. 93 bilhões de anos. Sabe quem governa? Cada centímetro. Sabe quem é dono de tudo? Tudo é sobre Ele. Deixa eu te falar. O sacrifício de Cristo foi agradável a Deus. Por que não é agradável a nós? O sacrifício de Cristo foi suficiente para suprir o Pai. Por que não é suficiente para nos suprir? Paulo está dizendo com o rosto descoberto. Nós contemplamos agora, sem filtros. Eu quero terminar orando com vocês, sem filtros. É numa noite como essa, numa estação como essa, talvez você poder dizer: eu ainda tenho o véu da insatisfação. Eu ainda acho que está me faltando alguma coisa, mas eu quero que o véu seja removido para que eu perceba que na face de Cristo eu tenho tudo que eu preciso. Talvez você possa dizer: olha, eu tenho o véu do cansaço. Mas talvez hoje na face de Cristo você possa descobrir aquele que nunca falhou, aquele que é plenamente fiel. E para nós orarmos, não há nenhum milagre que Deus vai fazer na sua história maior do que o milagre que Ele já fez, te entregando Cristo. Nós contemplamos a face do Senhor. Você sabe o que acontece com a gente? O que nenhum outro lugar faz com a gente. Vá para a academia, cuide do seu corpo, mas a transformação que Cristo produz, o exercício físico não pode dar. Sente com pessoas, se cerque de bons amigos, tenha bons papos, mas nunca vai ser igual a transformação que só Cristo pode dar. Se encha de cultura, cresça, faça formações, mas lembre-se de uma coisa: tem algo que só acontece quando com o rosto descoberto podemos ver a Cristo tal qual Ele é. E qual é o trabalho do Espírito? De fazer contemplar e se tornar semelhante àquilo que você contempla. Talvez nós só precisamos de uma nova busca. Talvez o que nós precisamos não é das respostas do que desejamos. Coloque sua mão na posição de receber. Eu quero te contar uma história. Eu quero que a liberdade do Espírito possa fazer com que Cristo cresça para nós. Mas eu estava me lembrando dessa história hoje de manhã. É uma história que diz que tinha um homem muito rico.
Ele era o homem mais rico da sua época, do seu tempo, da sua região. E esse homem teve um filho e a sua esposa faleceu no parto. A sua esposa morre no parto. Ele tem um único filho, que não bastasse ser um único filho amado, passa a ser um filho do seu prazer, porque ele já não tem mais a sua esposa. E aquele homem cria esse filho com todo o seu amor. Esse homem tinha 2 grandes amores, o seu filho, e ele havia se tornado o maior colecionador de quadros do mundo. Ele vê esse menino crescendo, esse menino é cuidado, mas quando o filho dele faz 18 anos, estoura uma guerra na sua região. E fruto dessa guerra, ele tem que ver o seu único filho, que ele tanto ama, saindo da guerra. Esse menino vai à guerra, o pai fica com o coração apertado em casa, e esse menino está na guerra. E em determinado momento, depois de alguns meses da guerra, o pelotão desse menino cai numa emboscada. E esse menino olha então aquela emboscada e ele diz o seguinte: só tem uma forma de nós nos salvarmos, é se alguém entregar a vida, despistar os inimigos e o resto foge. Antes que eles pudessem discutir quem iria, esse menino toma a frente, ele despista os inimigos, e ele é morto na frente dos seus amigos, enquanto seus amigos fogem. Seus amigos estão voltando para casa, eles não podem trazer o corpo, e eles estão voltando para casa, e esses amigos estão dizendo: como nós vamos dizer isso para o pai dele? Ele era o grande amor do pai. Como nós diremos que ele morreu para que nós pudéssemos voltar vivos para casa? E eles estão dizendo, e ali a discussão: você fala, não, você fala, como vamos falar? E no meio do caminho eles passam por um pequeno vilarejo, e nesse pequeno vilarejo tem uma artista pintando quadros. Um deles se lembra e diz: a paixão do pai dele é quadros. Vamos fazer o seguinte, vamos dizer para ela a última imagem do filho, e pedir para ela pintar um quadro, e vamos chamar esse quadro de O Filho. E nós chegaremos lá, entregaremos o quadro e contaremos que o filho dele morreu por nós. Então eles vão voltando, e quando eles chegam, eles comunicam aquele homem. Com aquele quadro eles dizem: seu filho morreu, mas ele morreu para que nós pudéssemos estar aqui, e nós queremos te presentear com esse quadro. Uma artista desconhecida para um colecionador, uma artista desconhecida para um homem que tinha as melhores obras da época. O que aquele homem faz? Ele chama o seu criado e diz o seguinte: lá na sala, no lugar mais alto, tire o meu quadro mais valioso, tire o meu quadro mais importante, e agora lá na sala onde estava aquele quadro, coloque esse quadro do filho. É substituído esse quadro, e agora esse homem perde os olhos para todos os outros quadros, e todos os dias esse homem agora simplesmente contempla como a sua obra mais importante o quadro do filho. Um criado que havia trabalhado para ele a vida inteira viu o significado que aquele quadro tinha, e ele sabia que no testamento, na morte daquele homem, seriam leiloados todos os quadros. E aquele homem começou a envelhecer, e ele foi perdendo força, até que ele faleceu. Esse criado vendeu tudo que ele tinha, e ele disse: no dia que tiver o leilão, eu quero pelo menos comprar o quadro que o meu senhor mais amava. Ele vai e vende tudo que tem, vai para o leilão. Colecionadores do mundo inteiro, pessoas do mundo inteiro estão lá. Era o maior acervo de quadros que o mundo tinha. E começa o leilão então, e tira-se então a capa do primeiro quadro. E qual quadro é? O filho de uma artista desconhecida. Tem risadas no salão, e a pergunta é: quem vai querer esse quadro que ninguém conhece? Abre-se o leilão e ninguém dá proposta, ao passo que aquele homem que tinha trabalhado a vida inteira para o seu senhor se levanta. Tudo que ele tinha juntado era $300 mil. Ele diz: eu dou $300 mil pelo quadro, enquanto os colecionadores riem. Esse quadro não vale isso. Dá-lhe uma, dá-lhe duas, dá-lhe três. O quadro é arrematado por esse senhor. Está todo mundo afoito pelos próximos quadros, ao passo que o leiloeiro bate o martelo e diz: leilão encerrado. Todo mundo diz: como assim? Ele diz: está aqui no testamento, quem tiver o filho tem todas as coisas. Sabe qual é a verdade do evangelho? Eu não sei o que você está buscando.
Mas eu sei de uma coisa: a verdade do Evangelho é: quem tem Filho tem todas as coisas. Pai, Espírito Santo, obrigado pelo Evangelho. Obrigado. Obrigado porque essa obra é atemporal. Ela não está só lá 2000 anos atrás, ela está aqui agora. Obrigado porque o Senhor está aqui agora. E o Senhor não só preenche os mares, os oceanos, os ares. O Senhor não é só suficiente para alimentar a cadeia alimentar. O Senhor não é só suficiente para definir que o sol não chegue um pouco mais perto para nos matar queimados, e nem esteja um pouco mais longe para nos congelar, não. O Senhor é suficiente para nós. O Senhor é suficiente agora para trazer alegria de pessoas que nunca se sentiram plenamente alegres. O Senhor é suficiente agora para trazer contentamento, para resolver histórias. O Senhor é suficiente agora para fazer com que a nossa busca seja transformada. O Senhor é suficiente agora para descobrirmos que o vinho sempre acaba, mas Tu és o vinho que nunca acaba. Vamos lá, por gentileza, só coloque as suas mãos na posição de receber. O Evangelho não é um entendimento mental simplesmente. O Evangelho é a verdade de Deus. Ele mesmo vela pela verdade de quem Ele é. Senhor, eu oro agora para que o véu da insatisfação seja removido, para que o véu das nossas outras buscas sejam removidos. E eu oro agora, nós queremos olhar para o Deus que é capaz de nos suprir, para o Deus que é maior do que um filho, para um Deus que é maior do que o dinheiro, para o Deus que é maior que uma formação, para o Deus que é maior que o dinheiro, para o Deus que é maior que todas as coisas. Eu oro agora, e todos nós com o rosto descoberto, se tudo que o Senhor tem para nos dar é Cristo, nós queremos que essa seja a mensagem da nossa vida. Se quem tem Cristo tem todas as coisas, nós queremos ser preenchidos completamente. Então vem agora, Espírito Santo, com o Teu trabalho, remove o véu e nos revela Cristo, remove o cansaço nessa noite. Eu oro pedindo o Teu Espírito nessa noite. Tu és o nosso descanso. Não, o nosso descanso não é resolver determinado problema. Não, Tu és o nosso descanso. Então eu oro para que o véu seja removido e para que possamos entrar num deleite. O que eu quero orar por você é que você entre num novo nível de deleite, um novo nível de descanso. Eu oro agora, cura ansiedades agora, cura traumas agora. Eu oro agora, cura depressão agora. Eu oro agora, o poder do Evangelho se manifesta. Eu oro agora com o rosto desvendado. Nós queremos te perceber tal qual você é e reconhecer quem Tu és para nós. Se você pode, com as suas mãos na posição de receber. Cristo foi pregado. Agora permita que o seu interior o exalte. Eu queria te convidar a abrir a sua boca agora e dizer a Ele: vamos lá, Ele é mais belo que tudo que nós procuramos. Ele é mais lindo. Ele é mais desejável. Tudo que nós precisamos é dele. Será que nessa noite você tem coragem de dizer para Ele: tudo que eu preciso é de você? Talvez eu estava buscando outras coisas, mas você é maior e melhor que todas as coisas. Obrigado, Pai, por ter nos dado Cristo. Obrigado, Pai, porque Cristo é a revelação final. Obrigado, Pai, porque o Evangelho é a convicção de que agora nós podemos ser plenamente satisfeitos, e nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o passado, nem o futuro, nada
Nada tem poder de nos separar do teu amor. Por isso nós te louvamos, porque nós podemos perder o dinheiro, mas não podemos perder Cristo. Te louvamos porque podemos perder uma relação, mas jamais perderemos Cristo. Te louvamos porque podemos perder uma oportunidade, mas Cristo é tudo em todos. Então enche esse lugar. Vamos lá, enquanto você abre a sua boca agora e você começa a reconhecê-lo, nós oramos: enche toda essa casa. Vamos lá, deixe que a sua mente só olhe para Ele, deixe que os seus olhos só olhem para Ele. Nós queremos agora, nós nos unimos aos instrumentos, às vozes, às nossas orações. Mais do que o ouro ou a prata, mais do que os prazeres, nós te desejamos, ó Cristo. Preencha-nos com a tua plenitude. Não necessito nada mais que a Ele. Eu não quero nada mais que a Ele, Jesus. Não necessito nada mais que a Ele. Não necessito nada mais que a Ele. Eu não quero nada mais que a Ele. Não necessito nada mais que a Ele. Não necessito nada mais que a Ele. Eu não quero nada mais que a Ele, Jesus. Não necessito nada mais que a Ele. Não necessito nada mais que a Ele. Eu não quero nada mais que a Ele. Oh. Tesouro que você carrega, o Senhor te lembrou. O Senhor falou com você hoje. Sai do teu lugar e vem aqui, só isso. Só isso. Venha, venha, venha. O Senhor te lembrou do que Ele já fez por você. O Senhor te lembrou que Ele já é. Necessito nada mais que a Ele. Eu não quero nada mais que a Ele. Não necessito nada mais que a Ele. Não necessito nada mais que a Ele. Eu não quero nada mais que a Ele, Jesus. Não necessito nada mais que a Ele. Eu não quero nada mais que a Ele. Não necessito nada mais que a Ele. Não necessito
necessito nada mais que a Ele. Eu não quero nada mais que a Ele. Não necessito nada mais que a Ele. E nós iremos contigo, amado amigo, retornaremos ao lugar ao qual pertencemos. E nós iremos contigo, amado amigo, retornaremos ao lugar ao qual pertencemos. E nós iremos contigo, amado amigo, retornaremos ao lugar a qual pertencemos. Leva-nos de volta ao primeiro amor. 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 Leva-nos de volta. E nós iremos contigo, amado amigo, retornaremos ao lugar ao qual pertencemos. E nós iremos contigo, amado amigo, retornaremos ao lugar ao qual pertencemos. Não necessito nada mais que a Ele. Eu não quero nada mais que a Ele. Não necessito nada mais que a Ele. Suficiente. Não necessito nada mais que Ele. Eu não quero nada mais que Ele. Não necessito nada mais que Ele. Na tua vida, não saia do lugar, tá tudo bem. Nós estamos num tempo de conferência, um tempo diferente. Não precisa se levantar, não precisa sair daqui. Mas talvez tenham pessoas aqui nesse lugar que olharam para dentro e não encontraram contentamento, não encontraram alegria. Talvez hoje você olhou para dentro e não encontrou Jesus. Eu quero te dizer, Ele te ama. Ele quer estar aí. Ele quer habitar em você. Ele quer gerar nova vida em você. Ele quer te dar propósito. Ele quer sim mostrar o ouro dentro de você. Talvez você não encontrou Jesus ainda porque Ele não está aí dentro. Eu quero te dizer, Ele te ama. E Ele mostrou isso numa cruz com os braços abertos para você. Talvez você não encontrou Jesus aí dentro, mas hoje é o dia de Ele entrar aí e mostrar e trazer sentido para todas as coisas. Eu vou pedir para que todos fechem os olhos nesse lugar, porque eu não quero constranger ninguém. Mas talvez hoje você seja essa pessoa que ao olhar para dentro não encontrou Jesus. Mas você está sentindo esse espaço, esse vazio. Hoje, Jesus te convida, não para um momento, não para algo pontual. Jesus te convida a viver uma vida com Ele, para sempre. Jesus te convida a vir perto, a ouvir a voz dEle todos os dias, a caminhar com Ele, a ter uma vida com propósito, a ter uma vida, a viver algo maior com Ele.
esse espaço que está dentro de você, esse vazio que você tem sentido, Ele quer preencher. Se hoje você é essa pessoa que olhou para dentro e não viu Jesus, mas você quer completar esse espaço dentro de você, você deseja entregar a sua vida a Jesus. Se você é este, eu vou pedir, levanta uma das tuas mãos, porque eu quero orar com você. Tem alguém aqui hoje que deseja ser completo por Jesus, entregar a sua vida completamente a Ele. Levanta a tua mão bem alto, bem alto. Que Deus te abençoe, filho. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe. Deus te abençoe. Se tem mais alguém, levanta a mão bem alto, bem alto. Se é você entendeu que você quer integrar a sua vida a Jesus. Deus te abençoe, filho, Deus te abençoe. Você está na galeria, levanta a tua mão bem alto. Nós queremos te ver, te reconhecer. Nós queremos orar pela tua vida. Glória a Deus, aleluia. Jesus. Quero convidar a todos aqui nesse lugar a repetir essa oração. A gente chama de oração de entrega. Todos, vamos orar assim: Senhor Jesus. Todos, ore com fé, todos. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Enche a minha vida, me completa, em nome de Jesus, amém, amém. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado, Pai. Obrigado, Jesus, porque o Senhor, Jesus, nos completa. E perdão, Jesus, porque tantas vezes, Pai, nós não percebemos o Teu agir, nós não damos o valor, Jesus. Pai, nós temos um tesouro. Perdão, Jesus, porque muitas vezes tratamos esse tesouro de qualquer maneira. Deus, perdão. Pai, que uma onda, Deus, de contentamento seja sobre a Tua igreja, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Deus, que a gente entenda, Jesus, não apenas na nossa mente, mas no nosso coração, Pai, que se temos a Ti, temos tudo, Jesus. Pai, que esse contentamento transborde das nossas vidas, Pai. Deus, que a gente não sinta necessidade ou falta, Pai. Que a gente não sinta medo de não ter, medo de faltar. Jesus, que a gente confie no Senhor. Jesus, eu quero colocar diante de Ti, Deus, aqueles que reconheceram o espaço dentro de si e não conseguiram encontrar o Senhor para completar. Pai, obrigado, Deus, por esses que entregaram as suas vidas a Ti, Jesus. Eu venho te pedir, Pai, Deus, que diariamente eles possam ouvir a Tua voz e caminhar para aquilo que o Senhor tem para eles, Pai. Em nome de Jesus, Deus, se manifesta, Pai. Deus, se as suas vidas, Jesus, estão sendo entregues hoje, Deus, no Teu altar, Pai, que eles tenham uma vida bonita aos Teus olhos, Jesus. Pai, os pega pela mão, Jesus, e os leva a essa aventura. Que eles escutem a Tua voz, sejam cheios do Teu Espírito Santo, usados pelo Senhor, Pai. Deus, sobre nós, Jesus, nesse tempo de conferência, continua a falar conosco, Pai. Em nome de Jesus, Deus, abrimos o nosso coração, Deus, para ouvir a Tua voz. Pai, que a cada dia, Jesus, que a cada encontro que tenhamos contigo, Pai, nós possamos ser mudados e moldados pelas Tuas próprias mãos, Pai. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor fez aqui hoje. Mas, Pai, estamos ansiosos pelo que o Senhor vai fazer amanhã. Continua, Deus, e faz o que o Senhor quiser. Deus, é o que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.